Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo aí a análise do jogo Bahia 0 Internacional 1. Várias questões a serem analisadas, o Bahia ressuscitando mais um time em crise, o Internacional chegou em Salvador abalado psicologicamente, sem técnico, em crise, e o que faz o Bahia? O Bahia deixa o Internacional jogar, o Bahia no primeiro tempo até teve alguns lances de gol, inclusive com o Gilberto numa grande defesa do Daniel, tá? Mas foi bola trabalhada, não foi bola de cruzamento. Depois eu quero falar dos cruzamentos do Bahia também, que são muito precários os cruzamentos do Bahia. Mostrando que o Bahia não tem laterais, nem direito nem esquerdo. Faz muita falta o Nino Paraíba, e na esquerda é um deserto. Nem Matheus Bahia, nem Capixaba. Olha, infelizmente, tá ficando repetitivo isso. Belintani, cadê o lateral esquerdo? Não vai vir nenhum lateral esquerdo, é isso mesmo que eu estou pensando? Não vai vir lateral esquerdo. Não dá para ser campeão sem um lateral esquerdo no mínimo mediano. E isso o Bahia não tem. Porque o Matheus Bahia é fraco e o Capixaba é muito ruim. Infelizmente sou obrigado a dizer isso. E cadê o 9 que foi prometido? Cadê o 9? Já estamos na terceira rodada e não vem o atacante, não vem um 9 para fazer sombra para o Gilberto. Infelizmente, o jogo de hoje mostrou tudo o que eu venho dizendo. Dado Cavalcante é um bom treinador, bom motivador, mas falta conhecimento técnico e falta experiência. Eu não sou homem de duas palavras, não. Eu falei que no momento o Dado Cavalcante está fazendo um bom trabalho, tá? Mas não é um treinador gabaritado para levar o Bahia, para conquistar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Não é, infelizmente não é. Tá? O Fortaleza faz um grande trabalho, porque tem um grande treinador experiente chamado Vojvoda. Tá? O Ceará perdeu a Copa do Nordeste, teve em crise, coisa e tal, mas tem um treinador, não vou dizer um grande treinador, mas um treinador que tem conhecimento técnico e experiência, chamado Guto Ferreira. Não é o meu treinador dos sonhos, não é. Mas tem um treinador, tá ali na carteira, treinador. Dado Cavalcante, tá aprendendo, poderá ser um bom treinador, né? Já conquistou a Copa do Nordeste, palmas para ele, mas vira a chave. Campeonato Brasileiro é outro nível. E com esse treinador, eu acho que o Dado Cavalcante ainda tem crédito. Não tô... Porque desde o início eu falo o seguinte, eu falei que o Dado Cavalcante a cada dia me surpreende. Ganhou a Copa do Nordeste, começou bem o Campeonato Brasileiro, tocou 3 no Santos, aquela coisa toda. Mas, já vendo um empate onde o time não jogou bem, contra o Bragantino, poderia ter perdido, né? Apesar de ter arrancado com 2-0. Contra o Inter, não soube mexer certo. Por que tirou o Tassiano? Por que tirou o Rodriguinho? São dois jogadores que não estavam bem no jogo. Beleza, mas pode resolver. Tu não vai resolver com o Galdesani, tu não vai resolver com o Tony Anderson. Jogadores decisivos no Bahia é Gilberto, Rossi, Rodriguinho, Tassiano. Agora, tira dois dos principais, eu não posso acreditar nisso, não posso elogiar uma atitude dessa, não posso. Apesar de que eu tiro um pouco da culpa do Dado Cavalcante, porque o Bahia não tem elenco. Ele olha para o banco de reserva e vê quem? Não tem elenco, e aí a culpa é de quem? Belintani. Fica trazendo zagueiro que não precisa, fica trazendo volante que não precisa, tem... É time de muitos volantes. Para que tanto volante? Dá para fazer um time de volantes. Bom, eu tenho muitas anotações aqui, eu quero colocar nessa análise de hoje. Vai ser um vídeo longo, já vou avisando, vai ser um vídeo longo, porque tem muitas coisas a serem colocadas. O Internacional ganhou com um gol do Edenilson de pênalti que para mim não existiu.
Há um choque entre Edenilson e o goleiro não vai no jogador, ele até tenta se esquivar e o Edenilson toca na bola. Não foi pênalti, né? Não foi pênalti. Mas enfim, é um lance duvidoso, mas o VAR podia ter corrigido. O VAR podia ter corrigido. Acho que não foi pênalti. Mas independente de ter sido pênalti ou não, o Bahia, com o Inter a menos quase todo o segundo tempo, tem a obrigação de tocar 2-3-0 no Inter. E não tocou. Por quê? Porque falta elenco. Porque falta elenco. Falar um pouco do Inter também, né? Taison jogou muita bola, foi o melhor em campo. Taison, juntamente com o Patrick, e Edenilson também foi bem. São 3 jogadores importantes que o Internacional tem. Taison, jogador que arranca, deixa o Yuri Alberto na cara do gol. Tá? Patrick, jogador taticamente importantíssimo, tem o drible como o seu forte, o mano a mano, ele é muito bom nisso. E o Edenilson, que fez o gol com categoria, aliás, um pênalti que não existiu, mas cobrou com categoria. E o outro fato, Matheus Teixeira foi na bola, foi certo, só não defendeu porque a bola foi muito para cima e foi forte. Bela cobrança do Edenilson. Quero falar do Galdesani. Galdesani, jogador burocrático, errou muito, só toca passes laterais, sem criatividade nenhuma e muito burocrático. É esse jogador que vai resolver os problemas do Bahia? Não, né? Não. Eu já vim avisando do Galdesani antes da sua contratação. Quem vê meus vídeos sabe do que eu falei do Galdesani. Eu conheço o Galdesani do Internacional. Aliás, no Inter ele nem chegou a jogar. Havia uma expectativa muito grande, só que ele viveu lesionado e não mostrou seu futebol. Aos 8 minutos do segundo tempo, o Inter jogou com 10 jogadores, porque Lucas Ribeiro, numa jogada infantil, uma cotovelada na frente do juiz, foi expulso, muito bem expulso por sinal, e o Bahia não soube se aproveitar com um jogador a mais quase todo o segundo tempo. 8 minutos do segundo tempo. Ah, tinha me esquecido, Galdesani quase entrega o jogo quase entrega mais um gol para o Edenilson, que perdeu o gol. Aliás, o Bahia com um jogador a mais não deu perigo para a defesa colorada. Pelo contrário, o Inter com um jogador a menos deu mais perigo, teve 3 chances claras de gol, um com o Edenilson e 2 com o Yuri Alberto, que perdeu os gols, mas dou crédito, dou mérito também para o Matheus Teixeira. Grande goleiro, soube interceptar perfeitamente. Matheus Teixeira é responsável para o Bahia não ter sido humilhado com 3-0 ou 4-0. 3 ou 4-0. Poderia ter sido. Apesar de que o Bahia também teve o seu gol aí, afeição com o Gilberto, numa grande defesa do goleiro Daniel do Internacional. O lado esquerdo do Bahia é um deserto. O Bahia não tem jogada pelo lado esquerdo. O Bahia só sabe atacar pelo lado direito. O Rossi não vai resolver todos os jogos. O Rossi é um bom jogador, um bom atacante, porém está sobrecarregado, só dá jogada pelo lateral esquerdo. E outra, o Bahia só tem uma jogada, que é balão para a área, é cruzamento para a área. Numa dessas entra, obviamente, numa dessas vai entrar. Só que cruzamento de forma sem muita qualidade técnica também não dá, né? Também não dá. Renan Guedes e Matheus Bahia ou Capixaba realmente não tem condições, falta qualidade técnica. O Bahia teve muito mais posse de bola, porém sem objetividade, sem conclusão a gol. Depois que o Inter esteve com um jogador a menos, o Bahia praticamente não chutou, ou chutou errado, chutou para fora do gol, longe do gol. Tem que treinar pontaria. Primeira coisa que tem que fazer é treinar pontaria. É Maicon Douglas, é o Tony Anderson, enfim, o Rodriguinho, o Rossi. Tem que treinar pontaria. É básico, isso é básico. O time que quer ganhar tem que treinar pontaria. E o Bahia não está conseguindo acertar o gol. Tá? Eu acho que o Daniel fez uma defesa bem fácil, inclusive, e o resto foi só intervenção. Com um jogador a mais, o Bahia não soube aproveitar. E o Oscar Ruiz, tecnicamente, muito mal, né? Muito mal.
muito perdido em campo. Olha, teve um lance bizonho que ninguém falou até o presente momento, em que ele tenta dar um passe. Ele estava ali no campo de ataque do Bahia, tenta dar um passe, uma jogada de efeito e coloca a bola para o escanteio. Isso é coisa de jogador despreparado. Portanto, o Bahia falta objetividade, roda muito a bola, muito passe lateral, só que objetividade nenhuma. Conclusão a gol, muito raro, muito raro. Com um jogador a mais, teria que ter chutado mais bola em gol. Teria que ter chutado mais bola em gol, sabendo que Daniel, bom goleiro do Internacional, tá? Mas ele é reserva, foi reserva pelo menos do Lomba, está começando a pegar a titularidade, mas é um goleiro, de certa forma, inexperiente. Tinha que ter testado o goleiro, Aliás, numa bola do Gilberto que foi testado, ele foi muito bem. Daniel foi um destaque do time do Internacional. E, como eu falei antes, Bahia ressuscitando o Internacional que estava em crise, o Inter visivelmente catimbando o jogo, mas com um contra-ataque muito forte, principalmente com o Tyson, com o Edenilson, com o Patrick e Yuri Alberto. Yuri Alberto, aliás, muito mal, né? Muito mal, perdeu 2 gols feitos. Mérito para o goleiro, mas também o atacante realmente não sei o que está acontecendo, está cansando muito, falta preparação física no Yuri Alberto. Mais 2 situações, Patrick muito bem, inteligente, taticamente preciso, tá? Fez algumas jogadas individuais muito boas que resultaram em jogadas de ataque perigoso do Internacional. Situação, o Bahia intranquilo, inseguro, tentando resolver de qualquer jeito e aí chutando a bola nas alturas. Outra situação que eu quero falar do Internacional em particular, o Internacional já é 3º jogo que termina com 10 jogadores. E o Lucas Ribeiro foi expulso, que foi hoje, né? Foi hoje uma expulsão ridícula, cotovelaço, fora da jogada, me parece, né? E nas 2 outras partidas, o Pedro Henrique, novato Pedro Henrique, expulso 2 vezes em jogadas semelhantes. Já falei, segundo tempo do Bahia, horrível, horrível. O Inter com 1 a menos poderia ter feito 2 ou 3 gols. 2 gols, praticamente, o Yuri Alberto na cara do goleiro. Já falei, mérito do Matheus Teixeira. E o Edenilson chutou para fora aí, num lance ridículo do Galdesani. E 2 questões a mais para o Dado Cavalcante, tá? Com um jogador a mais, faltou agressividade, faltou objetividade e faltou também variação tática. Dado Cavalcante não tem variação tática. A única jogada do Bahia é balão para a área, jogada pela direita com o Rossi, né? Renan Guedes muito mal e essa é uma das broncas que eu tenho do Dado Cavalcante, que faz um bom trabalho no Bahia. Eu não sou, como eu falei no início, não sou homem de 2 palavras. Falei que o Dado Cavalcante está fazendo um bom trabalho, mas hoje errou feio. Errou feio nas reposições, nas substituições e errou feio porque ele não tem uma variação tática. É só jogada pela direita, é só balão para a área. E quanto a centroavante, cadê Belintani? Cadê o centroavante cascudo com experiência em Série A que você, Belintani, prometeu? Cadê? Não estou vendo nenhuma movimentação, já é a 3ª partida, 3ª rodada e nada do centroavante. Tem que vir essa semana o centroavante aí. Aliás, falando do centroavante, quero falar do Abel Hernandes. Está fazendo gol em quase todos os partidos para o Fluminense. Hoje entrou e fez o gol de novo. Avisei, Abel Hernandes é um baita de um centroavante. Tá? O Inter liberou Abel Hernandes porque tinha jogadores demais. Tinha Yuri Alberto, tinha Thiago Galhardo e tinha Guerreiro. Liberou o Abel Hernandes para não pagar o salário dele. Só que o Bahia estava em negociação, pode o Belintani dizer que não, mas estava em negociação, não trouxe o jogador que poderia estar resolvendo os problemas do Bahia hoje, está resolvendo os problemas do Fluminense. Deu 1 ponto, dando empate para o Fluminense hoje. Enquanto isso, o Belintani fica contratando o zagueiro, que sabe-se, o Bahia não precisa de zagueiro, tem Conte, que é um monstro na zaga, tem Luiz Otávio, que é um bom zagueiro, e tem ainda o Juninho, que é um zagueiro seguro, formando uma dupla de zaga perfeita com o Conte. Então o Bahia não precisa de zagueiro, mas fica contratando zagueiro. Tá vindo mais um zagueiro aí. Falei no vídeo anterior. Tá vindo mais um volante aí.
Precisa? Não precisa. Cadê o lateral esquerdo? Não se vê movimentação nenhuma da direção. Cadê o centroavante? Cadê o atacante? Cadê o meia? Tá cansando isso aí, tá cansando a mim, a outros youtubers também, que eu respeito muito, tá cansando a torcida do Bahia. Lateral esquerdo e meia de ligação, Belintani. Porque Matheus Bahia, Galdesani, Capixaba, Tony Anderson, é dose. Oscar Ruiz, é pra matar. Pegando um Inter em crise, sem treinador. Estou sendo repetitivo porque eu acho que tem que se repetir mesmo, porque é tipo de erro que não pode acontecer. Tá? E ressuscitou um time em crise, sem treinador, jogando com treinador interino. Tá? Taticamente, o Loss foi bem, deu um nó tático no dado Cavalcante, acho eu. Tá? E Bahia, com um jogador a mais, não conseguiu furar o bloqueio do Inter. Aliás, o Inter teve mais chance do que o Bahia, com um jogador a menos. Isso aí não tem como admitir. Em pleno Pituaçu, que é onde o Bahia joga melhor. Mais duas questões. Falei que tinha muitas questões a serem discutidas, né? Daniel, infelizmente, não jogou bem hoje. Tá? Renan Guedes foi horrível hoje. Tá? Foi horrível hoje. Aliás, o time todo do Bahia, tirando o Matheus Teixeira, que para mim salvou o Bahia de tomar 3-0. Salvou o Bahia de tomar 3-0. E agora, né, quarta-feira, tem o Ceará, que é jogo duríssimo. Aliás, na quinta-feira, né? Na quinta-feira. E o Inter também tem jogo duro no Beira-Rio. É o Atlético Mineiro na quarta-feira, no Beira-Rio. Se o Inter ganhar, realmente começa a se reabilitar, começa a se ganhar corpo. E quem sabe o Internacional consegue fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro ainda, né? Viu-se hoje um time sem vontade, viu-se hoje um time sem garra do Bahia. E já falei dos erros do Dado Cavalcante, de variação tática, de tirar jogadores que não deveria ter tirado e colocar jogadores e não tirar jogadores que deveria ter tirado, entendeu? Para mim, não deveria ter tirado nem Tassiano nem Rodriguinho. Deixar o Galdesani, deixar uma Capixaba, enfim, né? Mas tira um pouco da responsabilidade do Dado Cavalcante, por quê? Porque falta elenco. Estou batendo nessa tecla, falta elenco. Dado Cavalcante olha para o banco e vê quem. Não tem como mudar um jogo assim, um jeito de jogar assim. Dois detalhes, um jogador a mais e o goleiro Daniel do Inter não fez nenhuma defesa difícil, nenhuma defesa, acho que teve uma defesa facilíssima de jogar, até eu defendi aquela bola, né? Um jogador a menos e o Inter teve as melhores chances de gol, perdeu 2 ou 3 gols feitos, tem que dar valor a Matheus Teixeira, foi o melhor jogador do Bahia em campo. A pergunta que não quer calar, por que tirou Tassiano? Por que tirou Tassiano? Jogador tático importantíssimo do Bahia. Não estava jogando bem, mas de uma hora para outra pode acontecer. Jogador surpresa do Bahia, tá? E Belintani, pelo amor de Deus. Lateral esquerdo. Então é isso, gente. Hoje o Bahia perdeu um jogo que tinha tudo para ganhar. Tinha tudo para ganhar, tudo a seu favor. Teve um pênalti roubado, então foi um pênalti que não houve uma clareza de que foi pênalti, tá? Não vou dizer roubado porque isso até pode dar processo, né? Mas foi um pênalti que muitos especialistas, inclusive, acharam que não foi pênalti. Eu também achei que não foi pênalti. Então, teve um pênalti meio que... Teve um pênalti forçado pela arbitragem, pelo VAR inclusive, tá? Mas com um a menos o Bahia tinha obrigação de ganhar, no mínimo empatar. No mínimo empatar. E o empate já seria feio. Empatar com o Inter em crise, em pleno Pituaçu, com um jogador a menos já seria feio. Mas, né, enfim, seria muito melhor do que perder do jeito que perdeu com o Inter, tendo mais oportunidades com um jogador a menos. Isso é inaceitável. Eu sei que a torcida do Bahia está aí, né, com a cabeça quente. Já me alonguei demais, falei muitas coisas que tem que ser resolvida até antes do jogo contra o Ceará na quinta-feira. Muito obrigado pela audiência. Beijo no coração. Fica com Deus.